Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal Outra Via. Partindo de uma análise semântica do termo, Canguilhem afirma que há duas formas de se definir o normal. A primeira toma o termo normal como um fato. Normal é aquilo que é mais prevalente, o que estatisticamente se apresenta como mais acima desse padrão se a vida assim o exigir. Neste segundo caso, um órgão é normal não porque esteja dentro desses limites, mas porque atende com elasticidade e vigor às demandas que lhe são feitas e pode, portanto, responder de maneira inédita às solicitações da vida. E normal porque é normativo, ou seja, é capaz de criar novas normas de funcionamento sempre que isto se fizer necessário para a preservação ou ampliação do estado de saúde do organismo. Acompanhe conosco essa reflexão sobre as duas formas de se definir o normal, mas antes não se esqueça de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Vamos lá? O coração bradicárdico de um remador, por exemplo, está fora do padrão habitual, mas o fato de ser desviante em relação à normalidade estatística é, neste caso, índice de saúde superlativa e não de doença. Desse modo, a simples objetividade mensurável das médias não basta para qualificar o estado de um órgão, um tecido, ou de um organismo como normal ou patológico. É sempre necessário atentar para o grau de normatividade presente. Nesta perspectiva, estamos lidando com um critério normativo, que define o normal a partir de um valor, e não de um fato. A constatação de que existem critérios valorativos na avaliação de estados normais e patológicos leva Canguilhem a estabelecer uma distinção muito clara entre os fenômenos, da anomalia e da normalidade. Anomalia é qualquer diferença constatada em relação ao que é estatisticamente prevalente, uma simples variação, que não implica restrição patológica. Em resumo, a anomalia pode transformar-se em doença, mas não é doença em si. A clínica é riquíssima em exemplos: músculos extranumerários, localização diferente de vísceras, variações individuais de constantes fisiológicas e assim por diante. Pode-se nascer com um rim a mais ou a menos, sem que isto perturbe o funcionamento do sistema urinário. Mas é evidente que a vida não é indiferente a qualquer tipo de anomalia. A redução na produção de hormônios tireoideanos provoca depressão. A anencefalia é uma anomalia incompatível com a preservação da vida. Há, portanto, variações normais, nas quais a saúde é inteiramente preservada, e variações anormais, em que a patologia toma o lugar da saúde. O que define, porém, a fronteira entre as anomalias que resultam apenas em variações próprias à pluralidade do fato vital e aqueles desvios, às vezes mínimos, que consideramos como anormalidade ou patologia, não é um dado objetivo, não são medidas estatisticamente aferidas, mas a implicação que esse desvio tem, o valor positivo ou negativo que se impõe sobre o processo de preservação e reprodução da vida. Os situs inversos totalis não ameaça nem constrange a vida. Pode até não ser notado ao longo de toda uma existência. Uma pequena falha no metabolismo de um aminoácido como a fenilalanina pode, no entanto, provocar a fenilcetonúria, que ataca o funcionamento cerebral acarretando convulsões e grave deficiência mental. Deve-se notar ainda que uma mesma variação objetiva pode ser sinal de normalidade ou de patologia, dependendo do contexto em que se apresenta. Canguilhem toma um exemplo de Sigerist para ilustrar este ponto. Durante a digestão ocorre uma variação fisiológica na quantidade de leucócitos circulantes, mas o significado desse fato não tem qualquer semelhança com o que acontece durante uma infecção, quando também ocorre uma variação como esta, mas porque o corpo se encontra sob agressão de um agente externo. O mesmo fenômeno, portanto, pode ser fisiológico ou patológico, dependendo da causa que o provocou. Exemplos como esses são utilizados por Canguilhem para mostrar que é impossível descrever um estado ou um fato como normal ou patológico em si mesmo, sem a avaliação dos seus efeitos sobre o exercício normativo do organismo. Para ele mesmo, Broussais, com seu mecanicismo, não escapou dessa evidência. Ao tentar demonstrar que a patologia nada mais representa do que uma variação quantitativa em relação ao normal, sua intenção é sistematicamente traída por seu próprio vocabulário. Ao defender sua tese, ele utiliza termos como aumento, diminuição, deterioração, alteração e transformação. Ora, os dois primeiros termos dizem respeito a variações quantitativas, mas os demais indicam claramente uma mudança de qualidade, e não apenas de quantidade. Canguilhem percebe o deslize e pergunta ao leitor, em que uma artéria esclerosada é idêntica a uma artéria normal. Não é possível afirmar que a diferença entre uma e outra seja apenas a quantidade de luz menor na artéria. Uma artéria normal pode ser submetida a um processo de vasoconstrição em consequência de fatores contextuais,
mas ela é normal justamente porque pode variar, desviar-se dos padrões habituais e encontrar uma norma adequada às exigências com as quais se defrontam. Dizer que uma artéria é normal significa afirmar que ela é normativa, ou seja, que exibe plasticidade, capacidade de enfrentar as injunções do meio e superar os obstáculos que se oponham a seu funcionamento, é capaz de criar novos padrões para si, sempre que necessário. Uma artéria esclerosada é patológica por não poder exibir essa plasticidade. Sua patologia está justamente no fato de que sua normatividade está prejudicada, sua capacidade de enfrentar os desafios impostos pelas infidelidades do meio está bastante diminuída. Haveria, portanto, uma diferença de qualidade entre o estado saudável e a doença, embora, em ambos os casos, as leis dos fenômenos vitais sejam as mesmas. Percebemos tanto na saúde quanto na doença a presença da normatividade vital, mas a norma sã é superior, por exibir a plasticidade que na norma patológica se apresenta restringida. Broussais achava que a continuidade entre o campo da saúde e o da doença, o fato de que ambos se encontram submetidos às mesmas leis biológicas, deveria acarretar como consequência a identidade entre os fenômenos normais e os patológicos. Ora, é verdade que a delimitação exata da fronteira entre um campo e outro nem sempre é fácil, visto que é preciso levar em conta a totalidade orgânica em sua relação com o meio complexo. Mas isto não quer dizer que o critério da delimitação inexista. É o sentimento de vida contrariada, o estado de sofrimento, o horizonte existencial estreitado. Portanto, se podemos aceitar uma continuidade entre os fenômenos da saúde e da patologia, isto não significa admitir uma homogeneidade entre eles. Diz Canguilhem, a transição entre um estado e outro pode muito bem ser compatível com a heterogeneidade desses estados. A continuidade dos estágios intermediários não anula a diversidade dos extremos. Tomar o normal como normativo implica, assim, definir o patológico não como desvio em relação a um padrão objetivamente definido, mas como expressão de uma potência normativa constrangida, uma resposta criativa mas infeliz, não tão bem-sucedida quanto a norma saudável, às injunções da vida no meio em que o ser vivo se encontra.